Svalbard é um arquipélago próximo ao Polo Norte. Ele pertence à Noruega, mas administrativamente é como se fosse uma região autônoma fora da União Europeia. De fato, até noruegueses viajando para Svalbard precisam apresentar passaporte. Em teoria, aqui qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo pode viver e trabalhar indefinidamente. Mas na prática, chegar aqui, se manter financeiramente e arrumar um trabalho é outra história, e já vamos falar mais sobre isso. A maior cidade, ou melhor, a maior vila ou assentamento do arquipélago é chamado Longyearbyen, o qual tem cerca de 2.300 habitantes, mais ou menos o mesmo número de pessoas que estavam a bordo do Titanic. O assentamento ou vila de Longyearbyen tem mercados, hotéis, restaurantes, uma igreja, escola primária e secundária, internet rápida, hospital, é claro, e até uma universidade que oferece cursos em biologia, física e geologia. Longyearbyen é o povoamento ou cidade mais ao norte do planeta, e logo a escola e a universidade daqui, e de fato muitas outras coisas aqui também recebem esse mesmo título. Algo único e de importância mundial que você vai encontrar nesse arquipélago ártico é o Silo Global de Sementes de Svalbard. É como um cofre gigante dentro de uma montanha congelada, onde todas as sementes importantes do mundo são guardadas. Caso alguma catástrofe cause a extinção de alguma planta que serve de alimento para a humanidade, aqui é o lugar onde as sementes dessa planta extinta estariam armazenadas. Mas como deve ser a vida num lugar tão inóspito? Graças à corrente do Golfo, o arquipélago não é tão frio quanto poderia ser, levando em conta sua latitude. Isso vale de fato para toda a Escandinávia. Sem a corrente do Golfo na mesma latitude na Groenlândia, ou no Canadá, ou na Sibéria, por exemplo, a vida seria bem mais difícil e bem mais gelada. Aqui, numa latitude de 78 graus norte, o sol se põe no final de outubro e só nasce novamente na metade de fevereiro. É a longa noite polar, onde temperaturas podem chegar a 20 abaixo de zero, com a máxima já registrada de menos 32. Em contrapartida, nos meses de primavera e verão, o sol não se põe de abril até agosto. É o famoso sol da meia-noite. No verão, a temperatura média é de 10 graus acima de zero, sendo que 18 graus Celsius é a máxima já registrada. Para chegar em Svalbard, há voos diretos saindo de Tromsø, no norte da Noruega. Esse voo em si não é caro, mas pode ser caro chegar até Tromsø dependendo de onde você estiver no mundo. Um casal partindo de Oslo, na Noruega, em setembro de 2020 gastaria cerca de 300 euros ida e volta. E para se hospedar? Não é muito barato, prepare-se para pagar uns 80 euros à noite. O que é mais barato que o hotel onde nós ficamos na ilha do Porto Santo, em Portugal, que em teoria é um lugar muito mais barato que a Noruega, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. E a comida? Noruega é um país notoriamente caro, mas considerando que Svalbard é um arquipélago remoto no Oceano Ártico, até que mercado aqui não é tão caro assim. Aqui na tela estão alguns exemplos de preços de supermercado. Mas e quanto a empregos em Svalbard? Há pouca oferta, como é esperado num arquipélago de 2.600 pessoas, e muitos trabalhos, além do inglês, exigem também o norueguês. Embora há sim uma pequena chance de um estrangeiro conseguir algo no setor do turismo apenas com o inglês. Se você está disposto a passar meses fazendo pesquisa, contatos e esperando uma oportunidade, talvez você consiga. Mas, como eu já disse e repito, embora você não precise de um visto para trabalhar em Svalbard, conseguir um emprego aqui é muito difícil. E mesmo que com muita experiência, persistência e um pouco de sorte você consiga um emprego em Svalbard, viver na terra da noite polar e do sol da meia-noite não é para qualquer um.
E embora você não precise de visto para viver no arquipélago, você precisaria sim passar pelo controle de passaporte ao transitar pela Noruega. Afinal, só da Noruega é que há voos para Svalbard atualmente. Mas será que é seguro viver nesse lugar? Como que é a criminalidade nessa ilha? De acordo com esse artigo da New York Times, que alega ser baseado em fontes oficiais, há pequenos delitos como briga de bar, dirigir um snowmobile com imprudência e também furtos em supermercados. A sua maior preocupação aqui deveria ser com a fúria da natureza, avalanches, ursos polares e frostbite, que é quando as extremidades do seu corpo congelam. Em Svalbard há mais ursos polares que pessoas. Logo, ao se afastar da vila, é necessário ter os meios de espantar ou, no pior dos casos, se defender de um possível ataque de um urso polar. É por isso que aqui um rifle é necessário. Na minha pesquisa, eu li um relato de um morador que dizia que era normal entrar no banco, o único banco da cidade, com uma máscara de esqui e um rifle pendurado nas costas. O que eu não sugiro que você tente fazer em outras partes do mundo. E não há cemitérios e nem maternidades em Svalbard. Logo, mortos são enviados para enterro em outro lugar e grávidas têm que viajar para dar à luz no continente. Mas por que não improvisar um cemitério? Afinal, há espaço de sobra? Bem, aqui nesse arquipélago ártico, o subsolo está permanentemente congelado. Logo, corpos enterrados não entrariam em decomposição e, consequentemente, há o risco de espalharem algum vírus. E de fato, 11 vítimas da gripe espanhola de 1918 foram enterradas aqui. Então, o vírus que matou 5% da população humana na época ainda está vivo nesses corpos há mais de 100 anos. Não vamos cometer esse erro mais uma vez em 2020. Ok, agora vamos falar de algo mais positivo. E quanto à história e à natureza de Svalbard? Até 2020, turismo era uma indústria crescente em Longyearbyen. Como esse probleminha de 2020 vai afetar o turismo na ilha a longo prazo, ainda não sabemos. Por longas décadas no século XX, a extração de carvão mineral para combustível fóssil foi a atividade econômica principal da ilha. Antes disso, nos séculos 17 e 18, a ilha era a base para a caça de baleias. As ilhas foram avistadas pela primeira vez em 1596, quando navegadores holandeses tentavam encontrar uma rota alternativa ao norte. Dado o histórico de exploração das ilhas, elas poderiam hoje ser territórios da Holanda, ou da Inglaterra, ou até mesmo da Rússia. Mas o Tratado de Svalbard, de 1920, reconheceu a soberania norueguesa sobre as ilhas. As ilhas são classificadas como um deserto ártico. Sim, há animais como ursos polares, raposas e várias espécies de aves, mas não há árvores aqui nessas ilhas. Que árvore conseguiria sobreviver meses sem luz do sol e criar raízes num subsolo permanentemente congelado? Ainda assim, há alguma vegetação nativa na parte sul de Spitsbergen, a ilha principal do arquipélago. Esse pouquinho de vegetação nativa existe em grande parte graças a correntes oceânicas vindas do sul, as quais deixam o clima menos gelado. Mas Svalbard nem sempre foi esse lugar inóspito e congelado. Num passado distante, antes mesmo dos dinossauros, as ilhas se encontravam nos trópicos e tinham uma vegetação exuberante. Os fósseis encontrados hoje em Svalbard são parte de um conjunto de evidências que apontam para esse passado tropical. De fato, o carvão mineral que por tantas décadas foi extraído aqui no século XX é um resquício desse passado longínquo de flora e fauna abundante. Mas nem toda grande transformação leva milhões de anos para acontecer. Com o aquecimento global, a região do Ártico é a primeira a sentir as consequências, sejam essas positivas ou negativas de uma perspectiva humana. Esse aquecimento pode abrir novas rotas comerciais ao norte, fazendo com que lugares como Svalbard fiquem cada vez menos remotos. Mas quanto que o aquecimento global vai impactar essa região e quais as consequências positivas e negativas? Esse é um assunto interessante para um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos parecidos, é só clicar em uma das duas opções